Muito bem, nós vamos no último bloco do Economia e Desenvolvimento desta semana. Vamos fechar também falando sobre espiritualidade, né, Vilmar? O professor Saul. Professor Saul, porque na verdade o Dr. Marcos Dias Ferreira agora há pouco falou sobre isto, e é um tema realmente palpitante, né, professor Saul? Obrigado pela tua presença aqui, nosso comentarista, né? E tu é um camarada muito chegado, que tu trata muito com a questão das gestões, né, a gestão empresarial e tal. E a espiritualidade também tem muito a ver com gestão, não é isso? Sim, sim. Inclusive, as empresas, quando elas determinam a sua missão, visão e valores, na verdade, o que ela está fazendo? Ela está determinando o seu propósito, né? Então, a sua, vamos dizer assim, a sua espiritualidade. A sua razão de ser também, né? Exatamente. E na gestão, na administração, a espiritualidade ela tem ganho cada vez mais espaço, porque ela resolve aquelas situações de comprometimento, as pessoas que fazem daquela empresa onde trabalha um propósito de vida, não que faça do trabalho um propósito de vida, mas lá ela vai realizar a sua profissão, depois ela segue com outros propósitos, família e tal, outras missões, né? Ela acaba sendo mais engajada, ela gosta do que faz, e quem é engajado, quem gosta do que faz, não existe absenteísmo, ou seja, falta, não existe, o turnover ele acaba sendo reduzido, né? Então, são estratégias que as empresas acabam tendo para melhorar o seu resultado, porque um profissional engajado é um profissional que realmente faz muita diferença, e tudo tem a ver com o propósito. Eu dei um módulo de pós-graduação na Universidade de Caxias, agora final do ano passado, e inclusive é uma universidade que está trabalhando a espiritualidade num curso de pós-graduação, então está formando especialistas em espiritualidade, muito interessante o propósito do coordenador do curso. E as pessoas confundem muito a questão da religião. Inclusive, eu falei para meus alunos, vocês, quando forem dar palestras, porque vão ser especialistas em espiritualidade, quando forem dar palestras, vocês têm que separar que a religião, né, é o caminho para desenvolver a espiritualidade. É como se fosse uma vela. A religião é a vela, né, e a espiritualidade é a luz que emana daquela vela, né? Sim. Na verdade, o camarada isso os estudos comprovam, né? Quem é mais comprometido com a chamada espiritualidade, ou seja, com uma outra dimensão que não a física, né? Tem esse propósito, ele, em primeiro lugar, ele é mais produtivo, ele não tem o absenteísmo que tu falaste muito bem, que é muito comum na coisa, e além desse compromisso, ele se realiza pessoalmente. Quer dizer, então eu acho que a ciência está descobrindo essa faceta do ser humano, né? De se voltar para si próprio, ele se reencontra com si próprio. As pessoas, elas buscam muito o porquês, né? Aquela velha questão, né? Por que eu nasci? Qual é a minha missão de vida? Depois que isso passar, o que vai acontecer? Então, a espiritualidade, ela elucida muito essas questões e tu começa a ter uma vida mais inteligente, né? Com propósitos, não entra tanto nos atritos que deveria entrar, né? E ela responde exatamente assim, né? Por que eu nasci, o que eu estou fazendo da minha vida e que realmente, e aí é uma questão muito importante, que é uma crise de valores no nosso mundo, né? Que é exatamente o que é um valor. E o que é um valor para a gente, né? Valor é aquilo que tu diz assim, ó, isso eu não vou fazer, em hipótese alguma. Tudo isso que tu disser, eu não vou fazer em hipótese alguma, é um valor. Está dentro da filosofia da empresa, missão, valor e... Missão, visão e valores. Visão, não é? Sim, mas eu digo na questão pessoal. Na questão pessoal. Na questão da empresa, a gente muitas vezes, quando a gente vai fazer um plano estratégico, determinando isso, depois tu faz uma análise de diagnóstico, tem muitas empresas que utilizam isso simplesmente como um rótulo, como um verniz. Só que, por exemplo, ele coloca assim no seu valor, seriedade com todos os públicos. E aí quando chama o colaborador, quando vai contratar uma pessoa, diz assim, eu te pago metade na carteira e a metade por fora. Ou seja, o valor que está dito ali... Já está derrubado. Exatamente. Então, isso faz, né, com que a empresa perca muito, porque o maior parceiro hoje, o grande diferencial são as pessoas. A inovação vem de pessoas. Sim. E eu sempre digo assim, as empresas hoje querem contratar gente do pescoço para cima e não mais a mão de obra, né? Então, como é que tu vai ter uma relação com uma pessoa que tu já sai no início já aprontando uma coisa que vai contra os valores da empresa? Então, agora, dentro das empresas, do quadro de pessoal, a gente vê que as empresas têm muito mais trabalho em equipe, muito mais trabalho
em conjunto, em grupo, do que individualista, em trabalhos individuais. A espiritualidade, com certeza, ajuda bastante esse interrelacionamento das equipes e a solidariedade no trabalho, no trabalho do dia a dia, no atendimento de tarefas, até na própria possibilidade de criação, de criatividade dos grupos, na verdade. Hoje não se usa, Vilmar, assim. Eu, quando vou propor algum trabalho para meus alunos, eu digo, eu não quero mais trabalho em grupo. Porque o trabalho em grupo, cada um pega uma tarefa, depois junta tudo, Frankenstein e apresenta para nós. Uns trabalham e outros não fazem nada. Exatamente. A gente fala em times. Times, né? E o Napoleão Hill tem uma teoria muito interessante, que é o Mastermind, onde ele diz o seguinte, que a conexão de mentes conectadas com o mesmo propósito, o mesmo objetivo, gera uma energia, que a gente chama de sinergia, em prol de um objetivo. Né? Então, realmente, hoje as empresas buscam isso. Existem vários níveis de empresas, né, que ainda estão desenvolvendo, mas existem empresas maravilhosas que estão trabalhando muito forte nessas novas tecnologias, de criar grupos sinérgicos, de criar grupos de mastermind, exatamente para desenvolver a empresa. A espiritualidade na empresa, ela chega, existe um estudo, esse estudo é de 1990, do Lloyd, que as empresas chegam a ser 86% mais produtivas. Né? Agora, a grande dificuldade ainda no século XX é tu colocar na cabeça de alguns empresários que o grande investimento não está mais em um maquinário, que o ser humano não é uma extensão da máquina, mas sim no talento das pessoas que realmente vão fazer a grande diferença. Tudo está se unificando hoje em termos de tecnologia, qualidade. Eu não sei se, para a gente que já viveu um pouquinho mais, né, antigamente tu conseguia nominar qual é o melhor carro, qual é o melhor restaurante, qual é o melhor... Hoje está tudo muito igual. O que diferencia? A pessoa, o atendimento. O atendimento, muitas né, vezes. A vontade da pessoa em querer fazer a diferença. E isso está muito ligado à espiritualidade. Eu quero estar aqui, eu vim aqui para fazer a diferença. O Napoleão Hill mesmo dizia o seguinte, né, que não adianta a pessoa ter conhecimento e tal, porque o conhecimento, ele dizia assim, é um potencial. Se tu não souber desenvolver esse conhecimento e fazer com que ele se torne algo benéfico para a comunidade. Então, ele sempre traz a questão da comunidade, né? E a espiritualidade trabalha muito nisso aí, né? Quer dizer, esse compromisso da pessoa de ser útil para o outro, que é um princípio básico da espiritualidade. E faz um link muito grande também com a questão da qualidade de vida, né? Porque a pessoa que tem uma espiritualidade elevada, ela tem vontade de realizar, ela tem propósitos. E ela é autossuficiente também, né? Tem essa questão, né? Tem um tema muito polêmico do professor Vasconcelos, que ele fala assim, ó, quanto menos espiritualizada uma pessoa, e isso é polêmico, eu vou falar uma questão muito polêmica, mas é de um professor e é um artigo científico. Quanto menos espiritualizada uma pessoa, mais ela precisa da religiosidade. O professor Vasconcelos fala isso. E a gente pode deduzir o seguinte, que quanto mais espiritualizada a pessoa é, menos ela precisa da religiosidade. Talvez explique por que muitas pessoas têm um senso de direção, sabem o que querem fazer da vida, sabem seus valores e não frequente tantos grupos de religião. Talvez isso explique. É polêmico. É polêmico, é bastante polêmico. Mas eu gosto de trazer, até porque não é uma conclusão minha, né? É uma conclusão de um autor científico. Professor Vasconcelos. Agora, o que se vê é o seguinte, as pessoas estão buscando bastante a religião para trazer de volta a espiritualidade. Esse é um caminho que realmente a gente está observando. Né? Os jovens, por exemplo, na minha época, os jovens até tinham vergonha de dizer que eram católicos, que iam à missa, ou que eram de protestantes, enfim. Hoje não, hoje todo mundo professa a sua fé. Na verdade, a espiritualidade está dentro de cada um de nós, né? Nós temos que saber desenvolver isso em benefício próprio e, sobretudo, em benefício do outro. Tanto é que a Bíblia diz, para mim o maior versículo da Bíblia é aquele, dai e dar-se-vos-á. Quando tu pensa em dar, você vai receber, porque você, se pensar dar o bem, você vai receber o bem. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui. É um tema fascinante, nós vamos voltar mais vezes contigo, com o Dr. Marcos Dias Ferreira também. Eu tenho a certeza que isso é uma coisa que traz muita coisa boa para você, abre o caminho e tal, porque a saída é essa, né? Você tem um pouco mais de espiritualidade para viver num mundo tão tumultuado, tão conflituoso, como é esse aí, precisa de mansidão, precisa de inteligência e, sobretudo, de muita fé. Obrigado, professor. E, principalmente, Deus no coração. Com certeza. Que isso é um grande caminho da espiritualidade. Esse é o grande diferencial. Muito bom. Bom, nós chegamos ao final da nossa Economia e Desenvolvimento dessa semana. Uma bela semana para todos vocês. Um novo encontro na semana que vem. Até lá.